Em uma noite tomada pela tempestade, uma mulher entrou em um salão cheio de luxo, mas saiu arrastada pela chuva fria. Risos, olhares e câmeras gravaram cada segundo da humilhação que ninguém ousou impedir. O que ninguém sabia era que ela tinha o poder de virar tudo de cabeça para baixo. E quando a verdade explodiu, não houve disfarce que salvasse os culpados. Antes de conhecer esta história de orgulho, vingança e justiça, não se esqueça de se inscrever no canal para mais relatos que mostram como as aparências enganam. A noite desabava sobre a cidade como um manto pesado, rasgado por relâmpagos que pintavam o céu de um roxo doentio. A chuva, impiedosa, chicoteava as janelas da mansão dos Albuquerque, onde o luxo era exibido como um troféu reluzente. Dentro, o burburinho de vozes e o tilintar de taças de cristal criavam uma sinfonia de opulência, alheia à fúria lá fora. Era a festa do ano, um evento que prometia selar alianças e cimentar reputações, mas que para uma alma solitária se tornaria o palco de uma humilhação inesquecível. Foi nesse cenário de ostentação que ela surgiu, uma figura destoante em meio ao brilho e à pompa. Seu vestido branco, simples e molhado, grudava-se ao corpo, revelando uma silhueta que não buscava disfarces. Cada gota que escorria de seus cabelos escuros e encharcados parecia carregar consigo o peso de uma vergonha que, ironicamente, só os olhos alheios pareciam enxergar. Não havia joias a adornar seu pescoço esguio, nem um sobrenome de peso sussurrado em respeito. Apenas a dignidade silenciosa de quem não precisava de artifícios para existir. Ela atravessou o portão de ferro forjado, a pele arrepiada pelo frio e pela expectativa. O jardim, antes impecável, agora refletia o caos da tempestade, e cada passo no mármore escorregadio era um desafio. Ao adentrar o salão principal, o ar pareceu rarear. Os olhares, antes dispersos em conversas frívolas, convergiram para ela como feixes de laser, dissectando-a de cima a baixo. Murmúrios se espalharam como veneno, serpenteando entre os convidados. Quem deixou essa criada entrar? Sussurravam alguns, com o desprezo escorrendo em cada sílaba. Outros, mais ousados, sequer se davam ao trabalho de disfarçar o escárnio, rindo abertamente por trás das mãos. Ela, contudo, não se abalou. Sua postura era de quem possuía um propósito inabalável. Ignorando a cascata de julgamentos, avançou com uma determinação silenciosa, os olhos fixos em um ponto invisível à frente. A cada passo, o som de seus sapatos molhados no piso de mármore parecia amplificado pelo silêncio pesado que se instalara. Era como se o tempo tivesse parado, e todos aguardassem o desfecho daquela cena insólita. Foi então que uma figura imponente interceptou seu caminho. Era Clarice Albuquerque, a organizadora da festa. Uma mulher de semblante altivo e joias que cintilavam mais do que as estrelas em uma noite sem nuvens. Seus lábios, pintados de um vermelho vibrante, se curvaram em um sorriso condescendente. Ora, ora, parece que alguém se enganou de porta, disse Clarice, com um tom de voz que gotejava arrogância. Seus olhos afiados como lâminas percorreram o vestido simples da mulher, detendo-se nas marcas de chuva. A cozinha é por ali, minha cara. Tenho certeza de que precisam de ajuda com os aperitivos. E apontou para um corredor lateral, como se indicasse o lugar de direito daquela intrusa. A humilhação, que antes era apenas um sussurro, agora se materializava em palavras. A mulher de branco sentiu um nó na garganta, mas não permitiu que a voz embargasse. Manteve o olhar firme, sem desviar, mas a cena já estava armada. 2 seguranças, com seus ternos impecáveis e expressões impassíveis, surgiram como fantasmas, atendendo aos clamores de alguns convidados que, em um ato de covardia coletiva, fingiam sentir-se ameaçados pela presença daquela estranha. "Tirem-na daqui!" bradou um deles, um empresário conhecido por sua arrogância. "Essa gente não tem lugar em nossa festa." A cena se desenrolou em câmera lenta, gravada na memória de todos os presentes. Sem qualquer delicadeza, os seguranças a agarraram pelos braços, arrastando-a para fora do salão. A resistência dela foi mínima, quase inexistente, como se soubesse que qualquer luta seria em vão. Ela foi empurrada para fora contra o portão molhado. Sob a chuva que agora parecia lavar,
não apenas seu corpo, mas também a alma. As risadas, antes abafadas, explodiram em uma cacofonia cruel. Celulares eram erguidos, registrando cada segundo daquela cena para as redes sociais, transformando a humilhação em um espetáculo viral. A dor não era apenas física, era a dor da invisibilidade, da desumanização. O que ninguém sabia, e que mudaria para sempre o destino de todos naquela noite, era que aquela mulher, encharcada e humilhada, era a verdadeira proprietária daquela mansão. Seu nome era Sofia Medeiros, e ela havia herdado tudo de uma mãe batalhadora, uma mulher que décadas atrás trabalhou como doméstica para uma família rica, enfrentando humilhações semelhantes. Mas a mãe de Sofia, uma visionária, soube transformar cada lágrima, cada desprezo em tijolos para erguer um império imobiliário colossal. Sofia, agora dona de tudo, decidiu que era hora de um teste. Queria saber quem era digno de sua confiança, quem a respeitaria sem as máscaras do poder e da fortuna. Chegou à festa sem motorista, sem maquiagem, sem joias, sem nenhum dos luxos que sua fortuna poderia proporcionar. Apenas ela, em sua essência, para ver quem ainda a enxergaria como um ser humano, e não como um cifrão ambulante. Ninguém passou na prova, nem mesmo os funcionários que a conheciam, que sabiam de sua verdadeira identidade, ousaram quebrar o silêncio. O medo de perder o emprego, o status, o acesso àquele universo de privilégios, foi mais forte do que a lealdade ou a decência. Eles se calaram, cúmplices da humilhação. Na chuva, ajoelhada sobre o mármore gelado da entrada, Sofia lançou um olhar de aço aos que gargalhavam do outro lado do portão. Seus olhos, antes marejados pela chuva, agora brilhavam com uma determinação fria. "Isso não vai ficar assim", disse com voz rouca, quase um sussurro, mas carregada de uma promessa que ecoaria em breve. Antes que o portão de ferro se fechasse em seu rosto, selando sua expulsão, ela viu a silhueta de seu assistente de confiança, Lucas, no andar de cima. Ele estava lá, como combinado, filmando tudo. Cada sorriso falso, cada aplauso à humilhação, cada rosto distorcido pelo escárnio. Quando o vídeo foi parar na internet, muitos o compartilharam como piada, a criada louca expulsa da festa. Os comentários eram cruéis, repletos de zombaria e preconceito. Mas bastaram algumas horas para a história virar contra eles. Detalhes começaram a surgir, como peças de um quebra-cabeça macabro. A mansão não pertencia aos Albuquerque, era de uma empresária discreta, conhecida no setor de imóveis por sua ascensão meteórica e sua filantropia silenciosa. Fotos, documentos, vizinhos confirmando sua identidade, tudo explodiu como uma bomba, reverberando em cada canto da internet. Em poucas horas, a maré virou. Contratos foram cancelados, patrocinadores se afastaram da organizadora da festa e dos convidados, que riram da humilhação. Empresas não queriam seus nomes ligados à crueldade que se viralizara. A imagem da mulher em vestido branco, ajoelhada na chuva, tornou-se um símbolo da face mais feia do preconceito social. Enquanto isso, Sofia se mantinha em silêncio, observando todos se devorarem em grupos de mensagens, buscando um bode expiatório. Foi ideia dela. Eu só ri porque achei que era encenação. Não tive culpa. As desculpas pipocavam, mas não apagavam o estrago. A verdade, como um tsunami, varria a reputação de cada um. 2 dias depois, um jornal de grande circulação estampou a manchete que selaria o destino de muitos. Expulsa de sua própria festa, a face do preconceito social. A opinião pública virou de lado em questão de horas. As redes sociais, antes palco de chacota, agora se enchiam de apoio e solidariedade a Sofia. Mensagens de carinho e indignação chegavam de todo canto, de pessoas que se identificavam com sua história de superação e injustiça, e ela finalmente decidiu agir. Do alto de sua mansão, observou o jardim que acolhera tantos que agora tremiam por suas carreiras, por seus nomes manchados. Ligou para seu departamento jurídico. Queria todos os contratos revisados, um a um. A convocação veio em forma de ordem, um convite formal para uma reunião obrigatória na mesma mansão,
no mesmo salão onde a humilhação havia ocorrido. Do outro lado do convite, medo, culpa e pavor se misturavam em um coquetel amargo. No grande salão, os mesmos rostos que antes exalavam arrogância agora estavam lá, de cabeça baixa, envergonhados, sem coragem de erguer as taças como naquela noite. O silêncio era palpável, pesado, carregado de arrependimento e apreensão. Quando Sofia entrou, impecável em um vestido azul marinho, a postura segura e o olhar penetrante, ninguém ousou abrir a boca. O ar parecia eletrizado pela sua presença. Foi ela quem quebrou o silêncio, sua voz calma, mas firme, ecoando pelo salão. Vejo que desta vez reconheceram a dona do lugar. Vieram as desculpas apressadas, as justificativas vazias, as tentativas de bajulação de última hora. Ninguém ousava encará-la diretamente, mas tudo em vão. Com voz firme, que não admitia réplicas, ela leu em alto e bom som o veredito. Todos os contratos com os aqui presentes estão cancelados. Minhas empresas não se associam a quem não sabe enxergar humanidade além de um vestido, de um sobrenome, de uma conta bancária. E assim selou o destino dos arrogantes um a um, com a dignidade de quem não precisava gritar para ser ouvida. Sem levantar o tom, ela destruiu com dignidade tudo o que construíram à custa do seu nome, do seu legado. Um mês depois, a história de Sofia Medeiros foi contada em uma palestra em uma universidade renomada, para centenas de jovens sedentos por inspiração. Ali, diante de uma plateia atenta, ela deixou uma lição que ecoou além das paredes do Buisa auditório. Quando me arrastaram para fora, mostraram que o respeito deles era uma farsa. Eu os tirei de minha casa, mas também da minha vida, porque a verdadeira riqueza não se mede em bens, mas na capacidade de reconhecer o valor em cada ser humano, independentemente de sua aparência ou posição social. Aquele foi apenas o primeiro capítulo de uma jornada de reviravoltas, onde a dignidade se mostraria a mais poderosa das armas. O eco das palavras de Sofia ainda ressoava no salão, pesado como uma condenação. Os convidados, antes tão altivos, agora se dispersavam em um silêncio constrangido, seus passos apressados no mármore polido, soando como uma fuga. Clarice Albuquerque, a organizadora da festa, sentiu o chão sumir sob seus pés. Seus lábios, antes tão afiados, tremiam incontrolavelmente. A imagem de sua empresa, construída com anos de esforço e contatos, desmoronava diante de seus olhos como um castelo de cartas. Ela tentou se aproximar de Sofia, um pedido de clemência engasgado na garganta, mas o olhar frio da empresária a deteve. Não havia espaço para negociação nem para arrependimento tardio. Lá fora, a tempestade havia dado uma trégua, mas o caos se instalava nas mentes dos humilhados. Os celulares, antes erguidos para filmar o escárnio, agora vibravam, com mensagens de pânico. Contratos sendo desfeitos, parcerias rompidas, a reputação de uma vida sendo pulverizada em questão de minutos. O empresário que bradara para que Sofia fosse expulsa, um homem de semblante severo e voz potente, agora parecia um fantasma. Seu rosto, antes rubro de raiva, estava pálido, e suas mãos tremiam ao tentar discar um número. Ninguém atendia. As portas, antes abertas, agora se fechavam em sua cara. A notícia da reviravolta se espalhou como um incêndio incontrolável, alimentada pela fúria das redes sociais e pela sede de justiça do público. A história de Sofia, a mulher que se recusou a ser definida por sua aparência ou status, tornou-se um fenômeno. As imagens da festa, antes motivo de riso, eram agora um lembrete sombrio da crueldade humana. A opinião pública, antes volátil, solidificou-se em apoio a ela. O escândalo atingiu em cheio os pilares da alta sociedade, expondo a fragilidade de um mundo construído sobre aparências e preconceitos. Muitos dos que riram agora se escondiam, temendo o linchamento virtual e o colapso de suas carreiras. Enquanto o mundo exterior fervilhava, Sofia se recolheu em seu escritório no andar superior da mansão. A vista da cidade iluminada, que antes parecia um convite à celebração, agora a lembrava da complexidade das relações humanas.
Ela não sentia euforia, nem mesmo um triunfo amargo. Havia apenas uma quietude pensativa, uma sensação de dever cumprido, mas também de uma tristeza profunda pela natureza humana. A vingança, para ela, não era um ato de crueldade, mas de reequilíbrio, de restauração da dignidade. Lucas, seu assistente, entrou no escritório com uma xícara de chá de camomila. Seus olhos, sempre atentos, revelavam uma mistura de admiração e preocupação. Ele fora seu confidente por anos, testemunha silenciosa de sua ascensão e de sua discrição. A repercussão é gigantesca, Sofia, ele disse, a voz suave. A mídia não fala de outra coisa. Seus advogados estão sobrecarregados com os pedidos de entrevista. Sofia sorriu levemente, um sorriso cansado. Deixe-os falar, Lucas. A verdade, uma vez libertada, não precisa de porta-vozes. E quanto aos pedidos de entrevista, diga que não estou disponível. Minha voz já ecoou o suficiente. Ela se virou para a janela, observando as luzes da cidade. Minha mãe sempre dizia que a humildade é a maior das riquezas e que o caráter se revela nos momentos de provação. Eu só quis ver quem realmente me enxergava. A mente de Sofia viajou no tempo, para os dias de sua infância, quando sua mãe, Dona Lúcia, trabalhava incansavelmente como doméstica na casa dos Valadares, uma família de posses que, por trás de uma fachada de benevolência, escondia um profundo desprezo pelos que consideravam inferiores. Sofia se lembrava das longas jornadas de Lúcia, do cheiro de sabão e cera que impregnava suas roupas, das mãos calejadas que, no entanto, sempre encontravam tempo para um carinho, um conto. Lúcia nunca se queixava das humilhações veladas, dos olhares de desdém, das ordens dadas em tom de favor. Ela absorvia tudo, transformando cada gota de amargura em combustível para seus sonhos. Foi com o dinheiro suado de faxinas e economias meticulosas que Lúcia comprou seu primeiro terreno, um pequeno pedaço de terra na periferia que muitos consideravam sem valor. Sofia, ainda criança, observava a mãe negociar, aprender sobre construção, sobre o mercado imobiliário. Lúcia tinha uma inteligência aguçada, uma visão que transcendia as limitações de sua condição social. Ela construiu uma pequena casa, depois outra, e mais outra. Cada tijolo era um ato de resistência, cada venda, uma vitória. O império de Lúcia não nasceu em escritórios luxuosos, mas em canteiros de obra empoeirados e em noites insones, de planejamento. Sofia cresceu imersa nesse universo de trabalho árduo e dignidade inabalável. Lúcia a ensinou que o valor de uma pessoa não estava no que ela possuía, mas no que ela era. O dinheiro vai e vem, minha filha, Lúcia costumava dizer, com os olhos brilhando de sabedoria. Mas o caráter, esse é o seu verdadeiro tesouro. Não se esqueça de onde veio, e nunca deixe que a soberba te cegue. A mansão em que Sofia vivia agora, a mesma que fora palco de sua humilhação, era a joia da coroa do império de Lúcia. Comprada anos antes, reformada e decorada com o bom gosto discreto que sempre caracterizou a família Medeiros, ela representava a culminação de um sonho. Sofia, ao herdar tudo após a partida precoce da mãe, sentiu o peso da responsabilidade, mas também a chama de um propósito. Ela expandiu os negócios, diversificou os investimentos, mas nunca se desviou dos princípios de Lúcia. Permaneceu, discreta, avessa aos holofotes, preferindo que seu trabalho falasse por si. Até aquela noite de tempestade, a ideia de se infiltrar na própria festa, sem pompa ou aviso, surgiu de uma conversa com Lucas sobre a superficialidade do mundo em que viviam. Sofia queria ver quem a reconheceria por sua essência, e não por seu sobrenome. O resultado, embora doloroso, confirmou suas piores suspeitas. A sociedade, em sua maioria, ainda era cega para a humanidade por trás das aparências. Lucas observou. Sofia, seu olhar distante, e soube que ela estava revivendo memórias. Sua mãe ficaria orgulhosa, Sofia, ele disse, quebrando o silêncio. Você honrou o legado dela. Sofia virou-se, um brilho nos olhos. Não é sobre orgulho, Lucas, é sobre justiça e sobre mostrar que há um preço para a crueldade e o preconceito. Ela se aproximou da mesa,
onde um tablet exibia as últimas notícias sobre o escândalo. Agora, a verdadeira batalha começa. Não é apenas sobre contratos cancelados, é sobre reconstruir, sobre mostrar que um novo tipo de poder pode emergir, um poder baseado na integridade e no respeito. E eu tenho um plano para isso. Um sorriso determinado surgiu em seus lábios. Um sorriso que prometia mais reviravoltas do que qualquer telenovela poderia prever. O jogo estava apenas começando. O plano de Sofia não era um ato impulsivo de vingança, mas uma estratégia meticulosamente elaborada, digna da mente brilhante que herdara de sua mãe. Ela não queria apenas punir os que a humilharam. Queria transformar a crise em uma oportunidade, redefinir o conceito de sucesso e mostrar que a dignidade, quando defendida, era a mais poderosa das moedas. A primeira etapa era consolidar sua posição, não apenas como a proprietária da mansão, mas como uma voz influente na sociedade. Nos dias que se seguiram à reunião no salão, Sofia manteve-se reclusa, mas não inativa. Seu departamento jurídico trabalhava incansavelmente, não apenas para formalizar os cancelamentos dos contratos, mas para analisar cada cláusula, cada brecha, garantindo que a repercussão fosse máxima e irrevogável para os envolvidos. A notícia do cancelamento em massa de parcerias com a poderosa Medeiros Imóveis e suas subsidiárias se espalhou como pólvora no mercado, causando um terremoto financeiro para muitos dos convidados daquela fatídica noite. Empresas que dependiam dos investimentos de Sofia viram suas ações despencar e o pânico se instalou. Clarice Albuquerque, a organizadora de eventos, foi a primeira a sentir o golpe. Sua agenda, antes lotada de eventos luxuosos, esvaziou-se em questão de horas. Clientes renomados, temendo a associação com o escândalo, cancelaram contratos milionários. Sua reputação, antes impecável, estava agora em frangalhos, e as ligações de seu banco se tornaram mais frequentes do que as de seus antigos clientes. Ela tentou de tudo. Enviou flores, cartas de desculpas, e-mails desesperados para Sofia, implorando por uma segunda chance. Mas todas as suas tentativas foram interceptadas por Lucas, que seguia as ordens de Sofia à risca. A empresária não estava interessada em desculpas vazias, apenas em ações concretas. O empresário que exigira a expulsão de Sofia, um magnata do setor de tecnologia chamado Dr. Ricardo Fontes, também enfrentou um colapso. Sua empresa, que estava prestes a lançar um novo aplicativo com grande investimento de Sofia, viu o projeto ser engavetado. Os investidores se afastaram e a opinião pública o crucificou, lembrando-o de suas próprias palavras de desprezo. A ironia era cruel. Ele, que tanto prezava a imagem e o status, agora via sua própria imagem destruída por sua arrogância. Enquanto isso, Sofia e Lucas trabalhavam em um projeto secreto. Não era uma nova aquisição de terras ou um grande empreendimento imobiliário. Era algo muito mais sutil e poderoso, uma campanha de conscientização. Sofia acreditava que a humilhação que sofrera não era um caso isolado, mas um sintoma de uma sociedade que valorizava o ter em detrimento do ser. Ela queria usar sua voz para mudar essa narrativa. O primeiro passo foi a palestra na universidade, que Lucas cuidadosamente orquestrou. A escolha da instituição não foi aleatória, era uma das mais renomadas do país, frequentada por jovens de diferentes classes sociais, muitos deles com o potencial de se tornarem futuros líderes. Sofia não queria apenas contar sua história, queria inspirar, provocar reflexão, plantar a semente de uma nova forma de pensar. No dia da palestra, o auditório estava lotado, não apenas por estudantes, mas por jornalistas, ativistas sociais e curiosos que queriam ver a mulher por trás do escândalo viral. Sofia subiu ao palco sem pompa, vestindo um conjunto simples mas elegante, que contrastava com os figurinos luxuosos que os convidados da festa costumavam usar. Sua presença era magnética, sua voz calma e envolvente. Ela começou a palestra de forma inesperada, não com a história da humilhação, mas com a história de sua mãe, Dona Lúcia. Contou sobre as mãos calejadas, os sacrifícios, a inteligência inata que transformou um sonho em um império. Minha mãe,
disse Sofia com os olhos marejados de emoção. Me ensinou que a verdadeira riqueza não está no que você acumula, mas no que você constrói com dignidade e respeito. Ela me ensinou que o maior valor de um ser humano é a sua essência, não o seu sobrenome ou o brilho de suas joias. Em seguida, ela narrou a noite da festa sem rancor, mas com a clareza de quem expunha uma ferida social. Descreveu os olhares de desprezo, os murmúrios venenosos, as risadas cruéis, a expulsão. A plateia ouvia em silêncio absoluto, muitos com lágrimas nos olhos, outros com a indignação estampada no rosto. Não havia autopiedade em sua voz, apenas a força de quem havia transformado a dor em propósito. Naquele momento, continuou Sofia, eu não era a empresária bem-sucedida, a herdeira de um império. Eu era apenas uma mulher em um vestido, molhado, julgada por sua aparência, rotulada como a criada. E foi nesse momento que percebi a fragilidade de uma sociedade que se baseia em aparências. Percebi que o respeito, para muitos, é apenas uma máscara que se usa quando há algo a ganhar. A palestra culminou com a revelação do teste. A decisão de ir à festa sem luxo, sem maquiagem, sem motorista, para ver quem a enxergaria de verdade. A confissão de que ninguém havia passado na prova, nem mesmo os funcionários que a conheciam, causou um murmúrio de choque na plateia. Eu os tirei de minha casa, concluiu Sofia com a voz firme, mas também da minha vida, porque a verdadeira riqueza não se mede em bens, mas na capacidade de reconhecer o valor em cada ser humano, independentemente de sua aparência ou posição social. A ovação foi ensurdecedora. Jovens se levantaram, aplaudindo, muitos com os olhos marejados. A história de Sofia, que antes era apenas um escândalo, transformou-se em um manifesto. A palestra viralizou, sendo compartilhada milhões de vezes, e o nome de Sofia Medeiros passou a ser sinônimo de integridade e justiça. Social. Ela se tornou uma inspiração, uma voz para os que se sentiam invisíveis. No entanto, Sofia sabia que a batalha não terminava ali. A palestra era apenas o primeiro passo. Havia ainda muitos que precisavam ser confrontados não com a vingança, mas com a verdade. E havia uma reviravolta ainda maior a ser revelada, algo que mudaria a percepção de todos sobre a família Albuquerque e sobre o próprio conceito de herança. O jogo, de fato, estava apenas começando, e Sofia estava pronta para mover suas próximas peças. A repercussão da palestra de Sofia foi avassaladora. De repente, ela não era apenas a empresária discreta ou a herdeira de um império imobiliário. Era um ícone, uma voz que ecoava as frustrações e esperanças de muitos. Convites para entrevistas em grandes programas de televisão e capas de revistas renomadas choviam em sua mesa. Mas Sofia, fiel à sua natureza, recusava a maioria. Ela não buscava a fama pela fama, mas sim a plataforma para uma mensagem maior. No entanto, havia uma exceção. Um dos mais respeitados programas de jornalismo investigativo do país, conhecido por sua seriedade e alcance, conseguiu uma entrevista exclusiva. Sofia aceitou, mas com uma condição. A pauta seria sobre a importância da dignidade e do respeito nas relações humanas, e não sobre a fofoca ou o drama pessoal. Ela queria que a conversa transcendesse o escândalo e se aprofundasse nos valores que sua mãe lhe ensinara. A entrevista foi ao ar em horário nobre e o país parou para assistir. Sentada em um cenário minimalista, Sofia, com sua voz calma e olhar sereno, desarmou qualquer tentativa do entrevistador de sensacionalizar a história. Ela falou sobre a infância humilde, sobre a força de sua mãe, Dona Lúcia, e sobre como a experiência daquela noite de tempestade a fez refletir sobre a superficialidade das relações sociais. Não se trata de dinheiro ou de status, ela explicou, com a clareza de quem havia meditado profundamente sobre o tema. Trata-se de enxergar o ser humano por trás de qualquer rótulo, trata-se de empatia, de reconhecer a dignidade em cada um, independentemente de sua condição. A entrevista foi um divisor de águas. Sofia não apenas consolidou sua imagem como uma mulher de princípios inabaláveis,
mas também lançou uma luz sobre a hipocrisia de uma elite que se escondia atrás de fortunas e sobrenomes. A hashtag Enxergue a Dignidade se tornou um dos tópicos mais comentados nas redes sociais, e a história de Sofia inspirou debates em escolas, universidades e até em mesas de jantar. Enquanto a imagem de Sofia crescia, a dos envolvidos na humilhação desmoronava. Clarice Albuquerque, a organizadora de eventos, estava à beira da falência. Seu telefone não tocava, exceto para cobranças. Ela tentou se reinventar, oferecendo seus serviços para eventos menores, mas a mancha em seu nome era profunda demais. Seus antigos amigos e clientes a evitavam temendo o contágio do escândalo. A ironia era que Clarice, que tanto se orgulhava de sua rede de contatos, agora se via completamente isolada. Dr. Ricardo Fontes, o magnata da tecnologia, viu seu império ruir. O cancelamento do projeto com Sofia foi apenas o começo. Investidores retiraram seus aportes e o valor de suas ações despencou. O aplicativo que ele esperava que o catapultasse para o topo do mercado foi abandonado e sua empresa, antes um colosso, estava agora à beira da insolvência. Ele tentou culpar Sofia publicamente, acusando-a de vingança pessoal, mas suas palavras soaram ocas e desesperadas diante da narrativa de dignidade que Sofia havia construído. Mas a história de Sofia guardava ainda mais profundidade. Havia um segredo, um elo inesperado que a conectava à família Albuquerque de uma forma que ninguém poderia imaginar. Um elo que não era sobre dinheiro ou propriedades, mas sobre uma verdade oculta que mudaria a percepção de todos sobre a própria mansão e sobre a matriarca da família Albuquerque, Dona Esther. Sofia havia descoberto esse segredo anos antes, ao vasculhar documentos antigos de sua mãe. Entre papéis de contabilidade e contratos de imóveis, ela encontrou uma caixa empoeirada, guardada a 7 chaves. Dentro havia cartas, fotografias e um diário. Era o diário de Dona Lúcia, sua mãe, mas não apenas sobre sua vida como doméstica ou empresária. Era sobre um período anterior, sobre uma amizade improvável e um pacto de silêncio. O diário revelava que, antes de trabalhar para os Valadares, Dona Lúcia havia sido empregada na casa dos Albuquerque por um breve período, muitos anos atrás, mas não como uma simples doméstica. Ela havia sido a confidente de Dona Esther, a matriarca da família, uma mulher que, por trás de sua fachada austera, guardava uma grande tristeza. Dona Esther havia perdido seu único filho em um acidente trágico e sua nora, Clarice, não conseguia engravidar novamente. A linhagem dos Albuquerque estava em risco. As anotações de Lúcia eram vagas no início, mas depois se tornaram mais claras. Dona Esther, em seu desespero para ter um neto, havia feito um pedido incomum a Lúcia, que ela fosse uma mãe de aluguel. Lúcia, que na época era jovem e precisava desesperadamente de dinheiro para sustentar sua família no interior, aceitou. O diário descrevia os meses de gravidez em segredo, a dor da separação ao entregar o bebê e a promessa de Dona Esther de que um dia ela seria recompensada. O bebê, um menino, foi entregue a Clarice e seu marido e apresentado à sociedade como o herdeiro legítimo dos Albuquerque. O diário não mencionava o nome do menino, mas dava pistas. Descrevia uma marca de nascença incomum na nuca, um pequeno sinal em forma de estrela. Sofia, ao ler aquilo, sentiu o coração gelar. Ela conhecia aquela marca. Ela a vira muitas vezes. A revelação no diário era chocante. O filho de Clarice Albuquerque, o herdeiro que todos acreditavam ser legítimo, era na verdade filho biológico de sua mãe, Dona Lúcia, e, portanto, seu meio-irmão. O nome dele era Daniel Albuquerque, e ele era o atual patriarca da família, marido de Clarice. Sofia guardou esse segredo por anos, ponderando o que fazer com uma verdade tão explosiva. Ela não queria destruir uma família, mas a injustiça daquela noite na mansão a fez reconsiderar. A humilhação que sofrera nas mãos de Clarice e de Daniel, seu próprio meio-irmão, era a prova de que a verdade precisava vir à tona. Não por vingança, mas para expor a teia de mentiras e preconceitos que sustentava aquela fachada de poder.
Ela sabia que a revelação do parentesco com Daniel e a verdade sobre a origem do herdeiro dos Albuquerque seria a maior reviravolta de todas. Não era apenas sobre a propriedade da mansão, mas sobre a própria identidade e o legado de uma das famílias mais tradicionais do país. Sofia estava pronta para mover sua próxima peça no tabuleiro, uma peça que mudaria o jogo para sempre. Decisão de Sofia de revelar o segredo sobre Daniel e a matriarca Dona Esther não foi tomada de ânimo leve. Ela ponderou os riscos, as consequências devastadoras que tal revelação traria para a vida de muitas pessoas, mas a humilhação sofrida, a hipocrisia exposta e a memória de sua mãe, Dona Lúcia, que havia sacrificado tanto, a impeliram a agir. A verdade, por mais dolorosa que fosse, precisava ser libertada. Lucas, seu fiel assistente, foi o primeiro a saber do plano. Ele ouviu Sofia em silêncio, seus olhos arregalados à medida que a história se desenrolava. O diário de Dona Lúcia, com suas páginas amareladas e a caligrafia delicada, era a prova irrefutável. Lucas, que sempre admirara a discrição e a integridade de Sofia, compreendeu a magnitude daquele segredo e a necessidade de expô-lo. Isso vai abalar as estruturas, Sofia, ele disse, a voz embargada. O país inteiro vai parar. Sofia assentiu. É preciso. Não é sobre destruir, Lucas, mas sobre reconstruir sobre bases sólidas. A verdade é o único alicerce que perdura. O plano de Sofia para a revelação era tão meticuloso quanto sua estratégia de negócios. Ela não queria que a notícia vazasse de forma descontrolada, virando um espetáculo sensacionalista. Queria que a verdade fosse apresentada com a seriedade e a dignidade que o assunto exigia. Para isso, ela contatou o mesmo programa de jornalismo investigativo que a havia entrevistado anteriormente. A equipe, impressionada com a integridade de Sofia, concordou em dar-lhe total controle sobre a forma como a história seria contada, desde que a veracidade fosse comprovada. Nos dias que antecederam a gravação, Sofia reuniu todas as provas: o diário de Dona Lúcia, certidões de nascimento, documentos médicos antigos que mencionavam a gravidez de Lúcia na época em que Daniel nasceu, e até mesmo uma fotografia de Dona Esther com Lúcia, onde a barriga de sua mãe já estava visível. A marca de nascença de Daniel, descrita no diário, seria a prova final, irrefutável. A gravação da entrevista foi tensa. O entrevistador, ciente da bomba que estava prestes a explodir, conduziu a conversa com a seriedade de um cirurgião. Sofia começou recapitulando a história de sua mãe, Dona Lúcia, e sua passagem pela mansão dos Albuquerque. Ela descreveu a amizade improvável entre sua mãe e Dona Esther, a matriarca da família, uma mulher marcada pela dor da perda de um filho e pelo desespero de não ter um herdeiro. Com a voz embargada pela emoção, Sofia revelou o pacto. Dona Lúcia, em um ato de compaixão e necessidade, aceitou ser mãe de aluguel para Dona Esther. Minha mãe, com seu coração generoso, aceitou carregar o sonho de outra mulher. Ela carregou um filho que não seria dela, mas que traria alegria a uma família que sofria. A plateia no estúdio e milhões de telespectadores em casa prendiam a respiração. Então, Sofia revelou a parte mais chocante da história. O bebê, nascido da barriga de Dona Lúcia, foi entregue a Clarice e seu marido e apresentado à sociedade como o herdeiro legítimo dos Albuquerque. Esse bebê que minha mãe gerou com tanto carinho é o atual patriarca da família Albuquerque. Ele é Daniel Albuquerque e ele é meu meio-irmão. A revelação caiu como um raio. O entrevistador, visivelmente chocado, pediu a Sofia que apresentasse as provas. Ela mostrou o diário de Lúcia, lendo trechos que descreviam a gravidez, a dor da separação e a marca de nascença em forma de estrela na nuca do bebê. Em seguida, exibiu as fotografias e os documentos médicos que corroboravam a história. A equipe de produção havia obtido, com a ajuda de um detetive particular contratado por Sofia, uma imagem recente de Daniel, onde a marca de nascença era claramente visível. A prova era irrefutável. A entrevista terminou com Sofia fazendo um apelo à verdade e à empatia. Esta não é uma história de vingança, mas de busca pela verdade. É sobre o valor de uma vida,
sobre o sacrifício de uma mãe e sobre as consequências de se construir uma vida sobre segredos e aparências. Daniel é meu meio-irmão, e eu não o culpo por algo que ele não sabia. Mas a verdade precisava vir à tona para que possamos, como sociedade, aprender a enxergar a dignidade em todos e a valorizar a essência, e não a fachada. A transmissão da entrevista causou um terremoto nacional. As redes sociais explodiram e o nome de Daniel Albuquerque se tornou o assunto mais comentado do país. A mansão dos Albuquerque, que antes era um símbolo de luxo, agora era o epicentro de um escândalo sem precedentes. Clarice Albuquerque, que já estava em desgraça, desabou ao ver a entrevista. A vida que ela havia construído sobre uma mentira desmoronava diante de seus olhos. Daniel Albuquerque, o patriarca, foi pego de surpresa. Ele sempre acreditara ser filho biológico de Clarice e de seu falecido pai. A revelação de que sua mãe biológica era uma ex-doméstica e que a mulher que ele havia humilhado era sua própria irmã o atingiu como um golpe. Ele se trancou em seu escritório, tentando processar a avalanche de informações e a traição que sentia. Sua vida, sua identidade, tudo o que ele acreditava ser, havia sido uma farsa. A mídia, que antes havia se concentrado na humilhação de Sofia, agora voltava suas lentes para a família Albuquerque, investigando cada detalhe da história. A reputação da família, antes intocável, estava em ruínas. A sociedade, que antes os idolatrava, agora os via com desconfiança e desprezo. Sofia, no entanto, não se deleitava com a queda dos Albuquerque. Havia uma tristeza em seu olhar. Ela havia exposto a verdade, mas sabia que o caminho para a cura e a reconstrução seria longo e doloroso. O próximo passo seria o encontro com Daniel, um encontro que ela sabia que seria inevitável e crucial. A verdade havia sido revelada, mas as feridas ainda precisavam ser curadas. O impacto da revelação sobre Daniel e Dona Esther foi sísmico, reverberando por todas as camadas da sociedade brasileira. A história, que parecia saída de uma novela, era a mais pura e chocante realidade. O nome Albuquerque, antes sinônimo de tradição e poder, agora era associado a um escândalo de proporções épicas. Daniel, o herdeiro que todos acreditavam legítimo, viu sua vida virar de cabeça para baixo. A imprensa o perseguia, as redes sociais o linchavam, e a vergonha era um manto pesado que o sufocava. Clarice, por sua vez, estava em um estado de negação e fúria. Trancada em seu quarto na mansão, ela se recusava a atender telefonemas ou a encarar a realidade. A mulher que ela considerava uma intrusa, uma criada, era a filha da mulher que havia gerado seu próprio filho. A mentira que ela e Dona Esther haviam mantido por décadas desmoronava, levando consigo sua reputação e seu status. O luxo que a cercava agora parecia uma prisão dourada. Enquanto o caos se instalava na vida dos Albuquerque, Sofia mantinha-se em uma serenidade quase inabalável. Ela sabia que a verdade, uma vez liberta, causaria estragos. Mas também sabia que era o único caminho para a cura. A dor que sentia por Daniel era genuína. Ele era uma vítima tanto quanto ela, manipulado por uma mentira que moldou sua vida. Lucas, sempre ao seu lado, observava a força de sua chefe. Daniel tentou entrar em contato, Sofia. Ele informou, a voz cautelosa. Ele está desorientado. Quer uma conversa? Sofia assentiu, seu olhar fixo na paisagem da cidade. Era inevitável. Prepare um encontro discreto, não na mansão. Um lugar neutro onde possamos conversar com calma. Ela escolheu um pequeno café no centro da cidade, um local simples e acolhedor, longe dos holofotes e da ostentação. Queria que o primeiro encontro com seu meio-irmão fosse desprovido de qualquer formalidade ou pressão. No dia marcado, Sofia chegou ao café antes de Daniel. Sentou-se a uma mesa discreta, observando o movimento da rua. Seu coração batia um pouco mais forte, mas sua mente estava clara. Ela não sabia o que esperar de Daniel. Raiva, negação, arrependimento. Estava preparada para qualquer reação. Poucos
Minutos depois, Daniel entrou no café. Ele estava diferente da imagem altiva que a mídia costumava exibir. Seus ombros estavam curvados, o rosto pálido e os olhos, antes tão cheios de arrogância, agora carregavam uma profunda tristeza e confusão. Ele a avistou e caminhou em sua direção, os passos hesitantes. Sofia, ele disse, a voz rouca, quase um sussurro. Sentou-se à frente dela sem conseguir manter o contato visual. Daniel, ela respondeu, com a voz suave, sem qualquer traço de acusação. Obrigada por vir. Um silêncio pesado pairou entre eles. Daniel respirou, fundo, tentando encontrar as palavras. Eu não sei o que dizer. Minha vida, tudo o que eu achava que era, é uma mentira. Ele finalmente ergueu os olhos, e Sofia viu a dor em seu olhar. Por que você fez isso, Sofia? Por que expôs tudo dessa forma? Sofia o encarou com calma. Não fiz isso para te machucar, Daniel. Fiz isso pela verdade. Por minha mãe, Dona Lúcia, que carregou esse segredo e essa dor por toda a vida. E por mim, que fui humilhada na minha própria casa por pessoas que se beneficiavam dessa mentira. Ela continuou explicando a história do diário de Lúcia, os detalhes do pacto com Dona Esther, a necessidade de sua mãe de aceitar a proposta para sobreviver. Minha mãe não era uma vilã, Daniel. Ela era uma mulher em desespero que fez uma escolha difícil para sobreviver e para dar uma vida melhor aos seus filhos. E Dona Esther, ela estava desesperada para ter um herdeiro. Ambas foram vítimas de circunstâncias e de uma sociedade que as pressionava. Daniel ouvia em silêncio, absorvendo cada palavra. A raiva inicial começou a dar lugar à compreensão e depois a uma tristeza avassaladora. Clarice, ela sempre soube? Perguntou ele, a voz embargada. Sim, Sofia confirmou. Ela e Dona Esther mantiveram o segredo por décadas. Você foi criado como filho delas, com todo o luxo e privilégio, enquanto minha mãe, sua mãe biológica, lutava para construir uma vida do zero. Lágrimas escorriam pelo rosto de Daniel. Ele não era mais o empresário arrogante, mas um homem que acabara de descobrir que sua vida inteira era uma farsa. Eu te humilhei, Sofia. Naquela noite eu fui um monstro, e você era minha irmã. A culpa o corroía. Sofia estendeu a mão sobre a mesa, tocando a dele. Não te culpo, Daniel. Você não sabia. Você foi uma vítima tanto quanto eu. A culpa é da mentira, do preconceito que permitiu que essa mentira fosse mantida. Mas agora a verdade está aí, e podemos escolher o que fazer com ela. Daniel ergueu os olhos, surpreso, com a compaixão de Sofia. O que faremos agora? Podemos reconstruir, Sofia respondeu. Podemos usar essa verdade para mostrar que a dignidade e a honestidade são mais valiosas do que qualquer fortuna ou sobrenome. Podemos honrar a memória de nossa mãe, Dona Lúcia, e construir um legado de verdade. O encontro com Daniel foi o primeiro passo de uma jornada de cura e reconciliação. Não seria fácil. A sociedade ainda estava em choque, e as feridas eram profundas. Mas Sofia havia plantado a semente da verdade, e agora ela estava disposta a nutrir a esperança de um futuro onde a dignidade prevalecesse sobre a hipocrisia. O próximo capítulo da história dos Medeiros e dos Albuquerque estava apenas começando, e seria escrito com a tinta da verdade e da redenção. O encontro no café foi um divisor de águas para Daniel. A conversa com Sofia, desprovida de acusações e repleta de uma compaixão inesperada, o desarmou completamente. Ele saiu dali não com raiva, mas com uma dor profunda e uma sede de verdade que nunca havia sentido antes. A vida que ele conhecia, os alicerces de sua identidade, haviam sido pulverizados. De volta à mansão dos Albuquerque, Daniel confrontou Clarice. A discussão foi acalorada, repleta de acusações e negações. Clarice, em seu desespero, tentou manipular a situação, alegando que tudo era um engano, uma armação de Sofia para se apossar da fortuna da família. Mas Daniel, com a verdade fresca em sua mente e o diário de Lúcia como prova irrefutável, não se deixou enganar. Ele exigiu a verdade, cada detalhe, cada mentira que ela e Dona Esther haviam tecido ao longo dos anos.
Clarice, encurralada, finalmente desabou. Entre lágrimas e soluços, ela confessou tudo, confirmando a história de Sofia. O desespero de Dona Esther para ter um neto, o pacto com Lúcia, o medo de que o segredo fosse revelado. Ela admitiu que, por anos, viveu com o peso da mentira, mas que o desejo de manter o status e a linhagem dos Albuquerque a cegou. Daniel ouviu, o coração apertado, sentindo uma mistura de raiva, tristeza e uma estranha compaixão pela mulher que o criara. A mãe que ele conhecia era, afinal, uma vítima de suas próprias ambições e medos. A imprensa sedenta por mais detalhes cercava a mansão dos Albuquerque. Daniel, após dias de reclusão, decidiu que era hora de enfrentar o mundo. Ele convocou uma coletiva de imprensa, um ato corajoso que surpreendeu a todos. Ao seu lado não estava Clarice, mas seu advogado, que parecia tão abalado quanto ele. Daniel, com a voz embargada, mas firme, confirmou a história de Sofia. Ele admitiu que havia sido criado em uma mentira, que sua mãe biológica era Dona Lúcia e que Sofia era sua irmã. Eu fui um homem arrogante e cego, ele declarou, os olhos marejados. Humilhei minha própria irmã em minha casa sem saber a verdade. Peço perdão a Sofia, à memória de Dona Lúcia e a todos que foram feridos por essa mentira. Minha vida, minha identidade, tudo o que eu acreditava ser foi uma farsa. Mas, a partir de hoje, eu escolho a verdade. Escolho honrar a memória de minha mãe biológica e construir um futuro baseado na honestidade e na dignidade. A coletiva de imprensa foi um choque para o país. A postura humilde e sincera de Daniel gerou uma onda de empatia. As redes sociais, que antes o linchavam, agora se dividiam entre a condenação e o apoio. Muitos reconheciam a coragem de um homem que, mesmo em meio ao caos, escolheu a verdade. Sofia assistiu à coletiva de imprensa de seu escritório ao lado de Lucas. Uma lágrima solitária escorreu por seu rosto. Não era uma lágrima de triunfo, mas de alívio. Daniel estava começando sua jornada de redenção, e isso era o que importava. Nos dias que se seguiram, Daniel buscou se reconectar com Sofia. As conversas eram longas e difíceis, repletas de perguntas sobre o passado, sobre Dona Lúcia, sobre a vida que ele não conheceu. Sofia, paciente, compartilhou memórias de sua mãe, histórias de sua infância humilde, os valores que a moldaram. Daniel, por sua vez, contou sobre sua vida, de privilégios, sobre a pressão de ser um Albuquerque, sobre a solidão que muitas vezes sentia, mesmo cercado de luxo. Aos poucos, um laço de irmandade começou a se formar, construído sobre a base da verdade e do perdão. A mansão dos Albuquerque, palco de tantas mentiras e humilhações, passou por uma transformação. Daniel, em um ato simbólico, decidiu que ela não seria mais um símbolo de ostentação e segredos. Ele propôs a Sofia que a mansão fosse transformada em um centro cultural e educacional, um espaço onde a história de Dona Lúcia e os valores de dignidade e respeito seriam ensinados. Sofia, emocionada com a proposta, aceitou. Era a forma perfeita de honrar a memória de sua mãe e de transformar um local de dor em um farol de esperança. Clarice, por sua vez, foi internada em uma clínica psiquiátrica, incapaz de lidar com a avalanche de eventos e a perda de sua identidade. Sua queda foi um lembrete sombrio das consequências de se viver uma vida baseada em mentiras. A história de Sofia e Daniel se tornou um exemplo de como a verdade, por mais dolorosa que seja, pode levar à cura e à redenção. Eles provaram que o perdão é possível e que a dignidade, quando defendida, pode transformar vidas e redefinir legados. O Centro Cultural e Educacional na antiga mansão dos Albuquerque seria o testemunho vivo dessa transformação. Um lugar onde a história de uma mulher humilde e visionária seria contada e onde as lições de empatia e respeito seriam eternizadas. O próximo capítulo da vida de Sofia e Daniel seria sobre a construção de um novo legado, um legado de verdade e humanidade. A transformação da mansão Albuquerque em um centro cultural e educacional foi um projeto monumental, mas também um ato de catarse para Sofia e Daniel. Juntos, eles supervisionaram cada detalhe,
desde a restauração das antigas salas até a criação de programas pedagógicos inovadores. O objetivo não era apenas contar a história de Dona Lúcia, mas também oferecer um espaço para a comunidade, com cursos de arte, música, empreendedorismo e, acima de tudo, palestras sobre ética, dignidade e respeito. O centro foi batizado de Instituto Lúcia Medeiros, uma homenagem à mulher que, com sua humildade e visão, havia construído um império e indiretamente desvendado uma teia de segredos. A inauguração foi um evento emocionante, com a presença de autoridades, artistas e muitos dos que foram tocados pela história de Sofia. Daniel, ao lado de sua irmã, fez um discurso emocionado, reafirmando seu compromisso com a verdade e com o legado de sua mãe biológica. Ele havia perdido uma fortuna e uma identidade forjada em mentiras, mas ganhara algo muito mais valioso: a verdade, a família e a chance de construir um futuro com propósito. A vida de Sofia, após a tempestade, encontrou uma nova calmaria. Ela continuou à frente da Medeiros Imóveis, expandindo os negócios com a mesma discrição e integridade de sempre, mas agora com um propósito ainda maior. Parte dos lucros da empresa era destinada ao Instituto Lúcia Medeiros, garantindo sua sustentabilidade e a expansão de seus projetos sociais. Sofia se tornou uma figura inspiradora, uma prova viva de que a verdadeira força reside na autenticidade e na capacidade de transformar a adversidade em oportunidade. Daniel, por sua vez, dedicou-se integralmente ao Instituto. Ele descobriu uma paixão pela educação e pelo impacto social que nunca imaginou ter. Longe dos holofotes do mundo dos negócios, ele encontrou um novo propósito, trabalhando para garantir que a história de sua mãe biológica e os valores que ela representava fossem disseminados. Ele se tornou um palestrante requisitado, compartilhando sua própria jornada de autodescoberta e redenção e inspirando muitos a questionar suas próprias verdades e preconceitos. A relação entre Sofia e Daniel floresceu. Eles se tornaram inseparáveis, compartilhando não apenas o legado de Dona Lúcia, mas também a construção de um futuro. As conversas eram francas, repletas de risadas e, por vezes, de lágrimas. Eles eram a prova de que laços de sangue, quando nutridos pela verdade e pelo perdão, podiam ser mais fortes do que qualquer mentira ou preconceito. Clarice Albuquerque permaneceu na clínica psiquiátrica por um longo tempo. A queda foi abrupta demais para ela. Com o tempo e com o apoio de terapeutas, ela começou a aceitar a realidade, embora o processo fosse lento e doloroso. Daniel a visitava ocasionalmente, não com raiva, mas com uma mistura de compaixão e tristeza. Ele sabia que ela também era uma vítima, presa em uma teia de mentiras que a consumira. O incidente na festa, que outrora parecia uma tragédia, foi recontextualizado pela sociedade. De um escândalo, transformou-se em uma parábola moderna sobre a hipocrisia, a resiliência e o poder transformador da verdade. A história de Sofia e Daniel foi contada em livros, documentários e até inspirou peças de teatro, tornando-se um marco na cultura popular, um lembrete constante de que a dignidade não tem preço e que a essência de uma pessoa vale muito mais do que qualquer fachada. Os antigos convidados da festa, aqueles que riram e humilharam Sofia, enfrentaram as consequências de suas ações. Muitos perderam contratos, reputação e status. Alguns tentaram se redimir, buscando o perdão de Sofia, mas ela, embora não guardasse rancor, mantinha uma distância profissional. A lição havia sido aprendida e as consequências sentidas. O Instituto Lúcia Medeiros prosperou, tornando-se um farol de esperança e um centro de debate sobre temas sociais importantes. A mansão, antes um símbolo de exclusividade e segredos, agora era um espaço aberto, acolhedor, onde a história de uma mulher humilde era celebrada e onde novas gerações aprendiam o valor da verdade, da empatia e da dignidade. Sofia e Daniel, lado a lado, continuaram a construir o legado de sua mãe, Dona Lúcia. Eles provaram que o verdadeiro poder não reside na riqueza ou no status, mas na integridade, na verdade e na capacidade de transformar a dor em propósito.
A história deles era um testemunho de que, mesmo nas maiores tempestades, a dignidade pode emergir vitoriosa, e que o perdão e a verdade são os alicerces para um futuro mais justo e humano. E assim a narrativa de Sofia, Daniel e o legado de Dona Lúcia continuou a inspirar um capítulo de cada vez na grande tapeçaria da vida. O Instituto Lúcia Medeiros floresceu, tornando-se mais do que um centro cultural. Era um movimento. Sua história, enraizada na dignidade e na superação, atraía pessoas de todas as esferas sociais. As aulas de empreendedorismo, inspiradas na jornada de Dona Lúcia, formavam novos talentos, muitos deles vindos de comunidades carentes, que encontravam no Instituto o apoio e a orientação que lhes foram negados em outros lugares. As palestras sobre ética e empatia ressoavam profundamente, provocando debates e estimulando uma nova consciência sobre o valor humano. Sofia e Daniel trabalhavam em perfeita sintonia. A Medeiros Imóveis, sob a liderança de Sofia, continuava a prosperar, mas agora com um propósito social ainda mais evidente. Cada novo empreendimento era planejado não apenas para gerar lucro, mas para construir comunidades, com espaços verdes, áreas de convivência e programas de inclusão. Daniel, por sua vez, dedicava-se de corpo e alma ao Instituto. Sua experiência como ex-magnata, combinada com a humildade que a verdade lhe impôs, o tornava um líder inspirador. Ele era a prova viva de que a redenção era possível, e sua voz, antes arrogante, agora transmitia uma sabedoria adquirida a duras penas. A relação dos dois irmãos se aprofundava a cada dia. Eles compartilhavam não apenas o trabalho, mas também as pequenas alegrias e os desafios da vida. As noites na antiga mansão, agora transformada, eram preenchidas com conversas longas, lembranças de Dona Lúcia e planos para o futuro. Daniel, que nunca havia tido uma figura fraterna em sua vida, encontrou em Sofia uma confidente, uma mentora e, acima de tudo, uma irmã. E Sofia, que sempre carregara o peso do legado de sua mãe sozinha, descobriu em Daniel um parceiro leal e um amigo inestimável. A história deles continuava a ser tema de estudos em universidades e de reportagens especiais, não mais como um escândalo, mas como um case de sucesso sobre a resiliência humana e o poder da verdade. Muitos dos que antes os criticaram ou os humilharam, agora buscavam no Instituto um caminho para a própria redenção, oferecendo apoio e recursos. A sociedade, lentamente, começava a reavaliar seus próprios valores, impulsionada pela narrativa de Sofia e Daniel. Um dia, Lucas, que permanecia o braço direito de Sofia e um amigo querido, trouxe uma notícia inesperada. Clarice Albuquerque, após anos de tratamento e reclusão, havia recebido alta da clínica. Ela havia passado por um longo processo de autoconhecimento e arrependimento. Não era mais a mulher altiva e superficial de antes. A dor e a solidão haviam a transformado, arrancando as máscaras e expondo sua fragilidade. Daniel, ao saber da notícia, sentiu um misto de apreensão e esperança. Ele havia visitado Clarice na clínica algumas vezes, mas as conversas eram sempre difíceis, permeadas pela culpa dela e pela dor dele. Agora, no entanto, havia uma chance de um novo começo, não como mãe e filho, mas como dois seres humanos que compartilhavam um passado complexo. Sofia o encorajou. A verdade liberta, Daniel, e o perdão, quando sincero, cura. Dê a ela a chance de se redimir, e a você a chance de fechar esse ciclo. Daniel decidiu encontrar Clarice em um local neutro, um jardim público, longe de qualquer lembrança da mansão. Ela estava diferente, com os cabelos grisalhos e um semblante mais suave, mas seus olhos ainda carregavam a marca de um sofrimento profundo. Daniel, ela disse, a voz embargada, eu sinto muito, por tudo, pela mentira, pela dor que causei, a você e a Sofia. Eu fui uma mulher cega pela ambição e pelo medo. Eu não mereço seu perdão, mas preciso que saiba que me arrependo profundamente. Daniel a observou e, pela primeira vez, viu não a mulher que o enganou, mas uma alma quebrada em busca de paz. Ele estendeu a mão, um gesto de compaixão. O perdão é um caminho, Clarice.
E a verdade é o primeiro passo. Podemos não ter o passado que eu imaginava, mas podemos construir um futuro diferente. Um futuro baseado na honestidade. Não houve um abraço efusivo, nem lágrimas de alegria. Houve um aperto de mãos, um reconhecimento mútuo de que a jornada de cada um, por mais tortuosa que fosse, havia chegado a um ponto de aceitação. Clarice não pediu para voltar para a mansão ou para a vida de luxo. Ela pediu apenas uma chance de contribuir de alguma forma para o Instituto Lúcia Medeiros, de usar sua experiência, agora transformada, para ajudar outros a não cometerem os mesmos erros. Sofia e Daniel, em um gesto de rara grandeza, aceitaram. Clarice começou a trabalhar voluntariamente no Instituto, longe dos holofotes, ajudando na organização de eventos e na administração. Sua presença discreta era um lembrete constante de que a redenção era possível para todos e que a dignidade, no final das contas, era o maior dos legados. A história dos Medeiros e dos Albuquerque, que começou com uma humilhação e uma mentira, culminou em uma narrativa de verdade, perdão e transformação. A mansão, antes um símbolo de preconceito, agora era um farol de esperança. E Sofia e Daniel, irmãos unidos, pela verdade, continuaram a construir um mundo onde a essência de cada ser humano era valorizada acima de qualquer aparência ou fortuna. A jornada ainda não havia terminado, mas o caminho estava claro, pavimentado com os valores que Dona Lúcia havia ensinado: dignidade, verdade e amor. Os anos se desdobraram e o Instituto Lúcia Medeiros consolidou-se como uma força transformadora no cenário nacional. Não era apenas um centro de aprendizado, mas um epicentro de debates sobre valores humanos, inclusão e empreendedorismo social. A mansão, outrora palco de exclusividade e preconceito, pulsava com a energia de centenas de alunos, professores e voluntários, todos inspirados pela história de uma mulher que, com dignidade, construiu um legado. Sofia e Daniel, agora não apenas irmãos, mas parceiros inseparáveis em um propósito maior, viam o Instituto crescer e florescer. A Medeiros Imóveis, sob a liderança visionária de Sofia, expandiu-se para além do setor imobiliário tradicional, investindo em projetos de habitação social e infraestrutura comunitária, sempre com a premissa de que o lucro deveria andar de mãos dadas com o impacto social. Sofia, com sua mente estratégica e coração compassivo, era a força motriz por trás da expansão, garantindo que a empresa de sua mãe continuasse a ser um farol de integridade. Daniel, por sua vez, encontrou sua verdadeira vocação na gestão e no desenvolvimento de programas do Instituto. Sua experiência anterior no mundo corporativo, combinada com a profunda transformação pessoal que viveu, conferia-lhe uma perspectiva única. Ele se tornou um mentor para muitos jovens empreendedores, compartilhando não apenas conhecimentos de negócios, mas também as lições de humildade e resiliência que aprendeu. A arrogância de outrora havia sido substituída por uma sabedoria tranquila e uma empatia genuína. Ele era a prova viva de que a verdadeira riqueza não estava em acumular, mas em contribuir. Clarice Albuquerque, em sua jornada de redenção, encontrou um lugar discreto, mas significativo, dentro do Instituto. Longe dos holofotes, ela dedicava-se à organização de eventos e à curadoria de exposições de arte, utilizando sua antiga expertise de forma positiva. Seus olhos, antes cheios de amargura e orgulho, agora refletiam uma paz recém-descoberta. Ela não buscava perdão público, mas sim a oportunidade de, a cada dia, reparar o passado através de suas ações no presente. Aos poucos, a comunidade do Instituto, ciente de sua história, começou a vê-la não como a vilã de outrora, mas como uma mulher que, como todos, estava em busca de sua própria redenção. A história de Sofia e Daniel continuou a ser contada e recontada, inspirando milhões. Tornou-se um clássico moderno, um lembrete perene de que a verdade, por mais dolorosa que seja, é o único caminho para a liberdade e a cura. A mídia, que antes explorava o drama, agora celebrava a resiliência
e a capacidade de transformação da família. A sociedade brasileira, por sua vez, parecia ter absorvido a lição, com um crescente movimento em prol da valorização da dignidade em todas as esferas. Em um dia ensolarado, Sofia e Daniel estavam sentados no jardim do instituto, observando as crianças brincarem e os alunos estudarem. A mansão, antes um símbolo de uma mentira, agora resplandecia como um monumento à verdade e à esperança. Mãe ficaria orgulhosa, Daniel comentou com um sorriso suave. Sofia assentiu, seus olhos marejados de emoção. Ela sempre soube que a verdadeira herança não era a fortuna, mas os valores que carregamos. E a dignidade, Daniel, é o maior de todos os tesouros. Eles haviam transformado a dor em propósito, a humilhação em inspiração e a mentira em um legado de verdade. A jornada não havia sido fácil, mas cada passo, cada desafio, cada lágrima e cada sorriso haviam pavimentado o caminho para um futuro onde a essência humana era, finalmente, o que mais importava. A história de Sofia e Daniel era um testamento vivo de que, no final, a dignidade sempre encontra seu caminho para a luz. Os anos se transformaram em décadas, e o Instituto Lúcia Medeiros, sob a incansável dedicação de Sofia e Daniel, transcendeu as expectativas mais otimistas. De um centro local, ele se tornou uma referência nacional em educação humanizada e empreendedorismo social. Seus programas foram replicados em outras cidades, formando uma rede de Polos Lúcia Medeiros, que espalhava os valores de dignidade ética e superação por todo o país. O nome de Dona Lúcia, a mulher humilde que inspirou tudo, era agora sussurrado com reverência em salas de aula e em conselhos de administração. Sofia, embora mantivesse a presidência da Medeiros Imóveis, dedicava cada vez mais tempo à filantropia e à mentoria de jovens líderes. Sua presença era um farol de integridade, em um mundo que muitas vezes parecia perder o rumo. Ela se tornou uma voz influente em fóruns internacionais sobre responsabilidade social corporativa, defendendo a ideia de que o verdadeiro progresso econômico só é alcançado quando acompanhado de justiça social e respeito humano. Seus cabelos agora exibiam fios prateados, mas seus olhos mantinham o mesmo brilho determinado e compassivo de sempre. Daniel, por sua vez, era o coração pulsante do Instituto. Ele havia construído uma família, encontrando a felicidade e a estabilidade que sua vida de mentiras nunca lhe havia proporcionado. Seus filhos cresceram ouvindo as histórias de Dona Lúcia, de sua avó biológica e da jornada de redenção de seu pai. Eles eram a nova geração, imbuídos dos valores que o Instituto representava, prontos para carregar o legado adiante. Daniel, com a sabedoria que só a experiência e a humildade podem trazer, era o guardião da memória de Lúcia, garantindo que a essência do projeto jamais fosse esquecida. Clarice Albuquerque, em sua quietude, permaneceu no Instituto até seus últimos dias. Ela nunca buscou o reconhecimento público, contentando-se em contribuir nos bastidores. Sua presença, antes um lembrete do passado doloroso, tornou-se um testemunho silencioso de que a transformação era possível para todos. Ela faleceu em paz, rodeada por alguns dos voluntários e funcionários do Instituto que a viam não como a figura do escândalo, mas como uma mulher que, no fim, encontrou seu próprio caminho para a redenção. A antiga mansão dos Albuquerque, agora o edifício principal do Instituto, era um símbolo vivo. Seus corredores, antes ecoando risadas vazias e julgamentos, agora ressoavam com o burburinho de mentes curiosas, o som de aulas e o riso de crianças. O salão onde Sofia foi humilhada havia sido transformado em um auditório, onde palestras inspiradoras eram proferidas e onde a história de Dona Lúcia era contada para novas gerações. Em uma tarde de outono, Sofia e Daniel, já avós, caminhavam pelos jardins do Instituto. As folhas secas crocavam sob seus pés e o sol dourado pintava as paredes da antiga mansão. Eles observavam seus netos, pequenos e cheios de vida, correndo e brincando no mesmo gramado onde, décadas atrás, uma tempestade havia mudado suas vidas para sempre.
É incrível como tudo se transformou, não é, Sofia? Que Daniel disse, a voz cheia de gratidão. Quem diria que daquela noite viria tudo isso? Sofia sorriu, um sorriso que carregava a sabedoria de uma vida bem vivida. Mãe sempre dizia que a vida tem seus próprios caminhos, Daniel, e que, a verdade como a água, sempre encontra uma forma de fluir. Nós apenas abrimos as comportas. Eles se sentaram em um banco de pedra, observando o instituto, a prova viva de que a dignidade, quando defendida com coragem, pode reescrever histórias, curar feridas e construir um legado que transcende o tempo e as gerações. A história de Sofia e Daniel e o espírito de Dona Lúcia continuariam a inspirar, um lembrete eterno de que a essência humana, a verdadeira riqueza, reside na capacidade de amar, perdoar e construir um mundo mais justo e humano para todos. As décadas se sucederam, e o Instituto Lúcia Medeiros, que um dia foi a antiga mansão dos Albuquerque, transformou-se em uma instituição centenária, um farol de conhecimento e humanidade. Seus pilares, dignidade, empreendedorismo ético e inclusão social, haviam se enraizado profundamente na cultura do país, influenciando políticas públicas e inspirando incontáveis vidas. A rede de polos Lúcia Medeiros se estendia por todas as regiões, adaptando seus programas às necessidades locais, mas sempre fiel à essência de sua fundadora. Sofia, agora com uma sabedoria que transcendia os negócios, havia se afastado da gestão diária da Medeiros Imóveis, passando o bastão para uma nova geração de líderes que ela mesma havia preparado, imbuídos dos mesmos valores. Sua vida era dedicada à presidência honorária do Instituto, onde sua presença era um símbolo vivo da resiliência e da força da verdade. Ela passava seus dias entre palestras, encontros com jovens empreendedores e momentos de contemplação nos jardins que tanto amava, os mesmos jardins onde a tempestade de sua vida havia começado. Daniel, com a mesma paixão de sempre, continuava como o diretor executivo do Instituto. Ele havia visto seus próprios filhos crescerem e se tornarem adultos engajados, muitos deles trabalhando ativamente na instituição ou em projetos sociais alinhados aos seus princípios. Seus netos, agora jovens adultos, eram presenças constantes no Instituto, absorvendo as lições e a história de sua bisavó Dona Lúcia e de seus avós Sofia e Daniel. Eles eram o futuro, a garantia de que o legado continuaria a florescer. Em um dia de primavera, o Instituto Lúcia Medeiros celebrava seu cinquentenário. O antigo salão, onde a humilhação de Sofia havia ocorrido, agora um auditório moderno e acolhedor, estava lotado. No palco, Sofia e Daniel, já com as marcas do tempo, mas com o mesmo brilho nos olhos, preparavam-se para a cerimônia. A plateia era composta por ex-alunos que se tornaram empreendedores de sucesso, líderes comunitários, acadêmicos e, claro, suas famílias, incluindo seus netos, que representavam a continuidade daquele sonho. Uma das netas de Sofia, uma jovem vibrante e articulada, subiu ao palco para homenagear os avós. Ela falou sobre Dona Lúcia, a mulher que, com sua dignidade inabalável, plantou a semente de tudo. Falou sobre Sofia, a visionária que transformou a dor em propósito, e sobre Daniel, o homem que encontrou a redenção na verdade e dedicou sua vida a ela. Esta mansão, que um dia foi um símbolo de segredos e preconceito, disse a neta, com a voz embargada, é hoje um monumento à verdade, ao perdão e à capacidade humana de se reinventar. É a prova de que a dignidade, quando defendida, é a mais poderosa das heranças. Quando Sofia e Daniel subiram ao palco, a ovação foi ensurdecedora. Sofia, com a voz suave mas firme, expressou sua gratidão. Esta não é a história de uma família, mas a história de uma ideia. A ideia de que cada ser humano tem um valor intrínseco, independentemente de sua origem ou aparência. Minha mãe nos ensinou isso, e a vida nos mostrou que, no final, a verdade sempre prevalece. Daniel, ao seu lado, completou: a mansão foi um palco para uma mentira, mas se tornou um templo para a verdade. Que o espírito de Lúcia continue a guiar todos que passarem por aqui.
lembrando-os de que a verdadeira riqueza está na integridade e no impacto positivo que deixamos no mundo. Ao final da cerimônia, Sofia e Daniel se retiraram para o jardim, o mesmo banco de pedra onde tantas vezes haviam conversado. O sol se punha, pintando o céu com tons de laranja e roxo, e a brisa suave trazia o murmúrio das vozes que celebravam dentro do instituto. "Olhe para tudo isso, Daniel", Sofia sussurrou, apontando para a mansão iluminada e para as risadas que vinham de dentro. "Ela conseguiu. Nossa mãe conseguiu." Daniel segurou a mão de Sofia, um gesto de profunda conexão e gratidão. "Sim, Sofia, ela conseguiu, e nós, juntos, honramos seu legado." A tempestade passou, e o que ficou foi a mais bela das primaveras. A história de Sofia e Daniel, e o eterno legado de Dona Lúcia, era um testemunho vivo de que, mesmo nas maiores adversidades, a dignidade e a verdade podem não apenas sobreviver, mas florescer, construindo pontes onde antes havia abismos e transformando o passado em um farol de esperança para as gerações futuras. A mansão, que um dia foi um palco de humilhação, agora era um santuário de inspiração, um lembrete perene de que a verdadeira riqueza reside na essência do ser humano. O tempo, implacável em seu fluxo, continuou a tecer a tapeçaria da vida, e o Instituto Lúcia Medeiros, com suas raízes profundas na verdade e na dignidade, tornou-se um pilar inabalável. As sementes plantadas por Dona Lúcia, regadas pela coragem de Sofia e pela redenção de Daniel, haviam crescido em uma árvore majestosa, cujos frutos alimentavam almas e mentes em todo o mundo. O modelo do Instituto foi estudado e replicado em outros continentes, provando que os valores humanos não conhecem fronteiras. Sofia, a matriarca da verdade, viveu uma vida plena e inspiradora. Seus últimos anos foram dedicados à contemplação e à mentoria informal, recebendo em seus aposentos no Instituto líderes e pensadores que buscavam sua sabedoria. Ela partiu serenamente, em seu sono, com um sorriso nos lábios, como se o dever cumprido e a paz interior fossem seus últimos e mais preciosos companheiros. Seu funeral foi um evento discreto, mas sua memória foi celebrada em cada canto do mundo, onde o Instituto Lúcia Medeiros havia tocado vidas. Daniel, o irmão que encontrou seu verdadeiro eu na luz da verdade, continuou a liderar o Instituto com a mesma paixão e dedicação até uma idade avançada. Ele era a ponte viva entre o passado de segredos e o futuro de esperança. Sua voz, antes poderosa nos negócios, tornou-se um sussurro sábio que ecoava os ensinamentos de sua mãe biológica. Ele se juntou a Sofia alguns anos depois, deixando para trás uma família unida e um legado imensurável. A liderança do Instituto foi assumida pela geração seguinte, os filhos e netos de Sofia e Daniel, que haviam crescido imersos nos valores de Dona Lúcia. Eles não eram apenas herdeiros de um nome, mas guardiões de uma filosofia. A neta de Sofia, aquela que discursara no cinquentenário, tornou-se a nova presidente do Instituto, trazendo consigo a energia da juventude e a sabedoria dos antepassados. O filho de Daniel, por sua vez, assumiu a Medeiros Imóveis, garantindo que a empresa continuasse a ser um modelo de negócios com impacto social. A antiga mansão Albuquerque, o coração do Instituto, permaneceu um santuário. Suas paredes impregnadas de histórias eram um lembrete constante da jornada. O salão onde tudo começou, o auditório Lúcia Medeiros, era palco de cerimônias, de formatura, conferências internacionais e debates acalorados sobre o futuro da humanidade. Os jardins, antes testemunhas de humilhação, eram agora espaços de reflexão e inspiração, onde novas gerações de alunos sonhavam e planejavam um mundo melhor. A história de Dona Lúcia, Sofia e Daniel tornou-se uma lenda. Não era apenas uma narrativa familiar, mas um mito fundacional sobre a força da dignidade humana. Em livros de história, em peças de teatro, em filmes e em canções, o conto da mulher humilde que, através de sua essência, desmascarou a hipocrisia e inspirou uma revolução de valores, continuava a ressoar.
Em um futuro distante, muito depois de Sofia e Daniel terem se tornado parte da história, um jovem estudante, recém-chegado ao Instituto Lúcia Medeiros, caminhava pelos corredores da antiga mansão. Ele parou diante de um retrato de Dona Lúcia, seus olhos humildes e sábios fixos no horizonte. Ao lado, uma placa simples dizia: Lúcia Medeiros, a dignidade que transformou o mundo. O jovem que havia lido a história sentiu a energia do lugar. Ele compreendeu que a mansão não era apenas um prédio, mas um testemunho vivo de que a verdade, o perdão e a dignidade são as forças mais poderosas do universo. A humilhação de uma noite, a mentira de décadas, haviam sido transmutadas em um legado eterno, provando que a verdadeira herança não é medida em bens materiais, mas na capacidade de inspirar e elevar o espírito humano. E assim, a história que começou com uma lágrima e um segredo, continuava a ser escrita capítulo por capítulo na alma de cada um que ousava acreditar no poder da verdade. As eras se sucediam e o Instituto Lúcia Medeiros, longe de se tornar uma relíquia do passado, provou ser uma instituição atemporal, adaptando-se e prosperando em um mundo em constante transformação. A mansão, agora um marco histórico e arquitetônico, era um testemunho silencioso das mudanças que atravessara, de um palco de segredos a um epicentro de inovação e humanidade. No século XXI, com a ascensão vertiginosa da tecnologia e a proliferação de informações e desinformações, novos desafios surgiram. A sociedade, cada vez mais conectada digitalmente, parecia, paradoxalmente, mais suscetível a fachadas e aparências, a verdades fluidas e a julgamentos superficiais, reminiscentes daquele tempo em que a humilhação de Sofia foi aplaudida. O legado de Lúcia, Sofia e Daniel, que falava sobre a essência humana e a dignidade inegociável, tornou-se mais relevante do que nunca. A liderança do Instituto estava agora nas mãos de Helena, bisneta de Sofia, uma mulher com a mesma determinação e clareza de sua bisavó, mas com uma visão adaptada aos novos tempos. Ao seu lado estava Gabriel, neto de Daniel, um estrategista brilhante que combinava a paixão pelo impacto social com um profundo entendimento das complexidades do mundo digital. Juntos, eles formavam uma dupla formidável, honrando o legado de seus antepassados. Um novo movimento global impulsionado por algoritmos e pela busca incessante por validação virtual começou a minar as bases da autenticidade e da empatia. A cultura da fachada digital, onde a imagem valia mais que o caráter, ameaçava obscurecer os valores que o Instituto havia defendido por um século. Helena e Gabriel sentiram que era o momento de uma nova intervenção, uma que resgatasse a essência da história de Lúcia para as novas gerações. Eles lançaram a campanha Essência Humana, uma iniciativa global que utilizava as próprias ferramentas digitais, redes sociais, realidade virtual e inteligência artificial, para disseminar os princípios do Instituto. O coração da campanha era uma série de documentários interativos que recontavam a história de Dona Lúcia, Sofia e Daniel, não como um conto antigo, mas como uma parábola viva sobre os perigos da superficialidade e o poder libertador da verdade. Helena, com sua eloquência e carisma, tornou-se a voz da campanha. Em um evento transmitido mundialmente, diretamente do auditório Lúcia Medeiros, o antigo salão de festas da mansão, ela discursou para milhões. Há um século, minha bisavó Sofia foi humilhada neste mesmo lugar por uma sociedade que valorizava a aparência, acima da dignidade. A verdade que parecia enterrada veio à tona e transformou tudo. Hoje, em um mundo de filtros e perfis perfeitos, a fachada ainda tenta nos enganar. Mas a lição de Lúcia Medeiros é eterna. A verdadeira riqueza de um ser humano reside em sua essência, em sua verdade, em sua capacidade de ser autêntico e empático. Gabriel, por sua vez, desenvolveu plataformas digitais que permitiam aos usuários explorar a história do Instituto, participar de desafios de empatia e criar seus próprios projetos de impacto social, inspirados nos valores de Lúcia. A campanha Essência Humana viralizou, tocando corações e mentes em todos os cantos do planeta. Jovens e adultos de diferentes culturas e realidades
começaram a questionar a superficialidade de suas próprias vidas digitais e a buscar uma conexão mais profunda com sua verdadeira essência. O Instituto Lúcia Medeiros, com sua história centenária, provou que a verdade e a dignidade são valores universais e atemporais. A mansão, que um dia foi o epicentro de um escândalo, agora era um farol global, irradiando uma mensagem de autenticidade e humanidade. A história de Lúcia, Sofia e Daniel continuava a ser escrita, não apenas em livros ou documentários, mas na alma de cada indivíduo que ousava olhar além da fachada e abraçar a beleza de sua própria essência. E assim, o legado da dignidade nascido de uma humilhação continuaria a brilhar, guiando as gerações futuras em um mundo em constante evolução. A campanha Essência Humana, lançada pelo Instituto Lúcia Medeiros, reverberou muito além das expectativas de Helena e Gabriel. Ela não foi apenas uma iniciativa pontual, mas o catalisador de uma revolução silenciosa na forma como a humanidade se relacionava com a tecnologia e, mais importante, consigo mesma. O clamor por autenticidade, por uma conexão genuína que transcendesse a superficialidade das telas, tornou-se um movimento global. As plataformas digitais do Instituto, antes focadas em recontar uma história, evoluíram para se tornarem espaços de construção de comunidades, de apoio mútuo e de celebração da diversidade humana em sua forma mais pura. Filtros que alteravam a aparência foram substituídos por ferramentas que realçavam a individualidade, e a busca por curtidas deu lugar à valorização de conexões significativas. Empresas de tecnologia, antes obcecadas por engajamento a qualquer custo, começaram a reavaliar seus modelos de negócio, buscando alinhar-se aos princípios de dignidade e bem-estar digital que o Instituto Lúcia Medeiros defendia. Helena, com sua visão perspicaz, liderou a expansão internacional do Instituto, estabelecendo parcerias com universidades, governos e organizações não governamentais em todos os continentes. O selo Lúcia Medeiros de Autenticidade Digital tornou-se um padrão global, certificando plataformas e conteúdos que promoviam a verdade, a empatia e o respeito à essência humana. Gabriel, com sua genialidade tecnológica, desenvolveu algoritmos que, em vez de polarizar e manipular, priorizavam a disseminação de informações verificadas e a promoção de interações construtivas. A antiga mansão dos Albuquerque, berço de toda a história, permaneceu como o coração pulsante do movimento. Suas paredes, que testemunharam a humilhação de Sofia e a redenção de Daniel, agora abrigavam laboratórios de inovação social, centros de pesquisa sobre ética digital e espaços de meditação e autoconhecimento. Turistas e estudiosos de todo o mundo visitavam o local não apenas para conhecer a história, mas para sentir a energia de um lugar onde a verdade havia triunfado sobre a mentira. Em um futuro distante, quando a humanidade já havia superado os desafios da era digital, aprendendo a coexistir com a tecnologia de forma saudável e ética, o legado de Lúcia Medeiros era mais do que uma história. Era um princípio fundamental da existência. As crianças em suas escolas aprendiam sobre a dignidade lúcia, um conceito que ensinava a valorizar a essência de cada ser, a respeitar as diferenças e a construir um mundo onde a verdade fosse a base de todas as relações. Helena e Gabriel, já em idade avançada, mas com a chama da paixão ainda acesa, observavam o mundo que haviam ajudado a construir. Sentados no jardim da mansão, sob a sombra de uma árvore centenária, eles viam as novas gerações livres das amarras da superficialidade, interagindo com uma autenticidade e uma profundidade que seus antepassados mal poderiam ter sonhado. Acredita que um dia tudo isso começou com uma humilhação em uma festa? Helena perguntou a Gabriel com um sorriso. Gabriel, com um aceno de cabeça, respondeu: acredito. Porque a dignidade, Helena, é uma força indomável. Ela pode ser pisoteada, obscurecida, mas nunca destruída. E quando ela encontra uma voz, como a de Lúcia, de Sofia e de Daniel, ela tem o poder de reescrever não apenas uma história,
mas a história da humanidade. A mansão, o instituto, a campanha Essência Humana, tudo era um testemunho de que a verdadeira revolução não estava na tecnologia, mas na redescoberta dos valores mais intrínsecos ao ser humano. A história de Dona Lúcia, a mulher humilde que, com sua dignidade, desvendou uma mentira e inspirou um legado eterno, continuaria a ser o farol que guiava a humanidade em sua busca incessante pela verdade e pela essência. A campanha Essência Humana, catalisada pelo Instituto Lúcia Medeiros, havia ao longo dos séculos redefinido o tecido social global, a busca por validação externa, por aparências perfeitas e por uma vida filtrada, tornou-se uma curiosidade histórica, um vestígio de uma era de imaturidade digital. A autenticidade, a empatia e a conexão genuína eram agora os pilares de uma sociedade que havia aprendido, a duras penas, que a verdadeira riqueza residia na integridade do ser. A tecnologia, antes uma ferramenta de distração e superficialidade, foi ressignificada. Algoritmos eram projetados para fomentar o bem-estar mental, promover a diversidade de pensamento e facilitar a colaboração global em desafios humanitários. As redes sociais se transformaram em redes de propósito, onde indivíduos se conectavam não por status ou popularidade, mas por paixões compartilhadas e um desejo coletivo de construir um mundo melhor. O selo Lúcia Medeiros de autenticidade. Digital era um padrão universal, sinônimo de confiança e responsabilidade em todas as esferas da comunicação. O Instituto Lúcia Medeiros, por sua vez, evoluiu para uma espécie de oráculo da essência humana. Não era mais apenas um centro educacional, mas um guardião da memória coletiva da humanidade sobre a importância da dignidade. Seus programas se aprofundaram na neurociência da empatia, na filosofia da autenticidade e na psicologia da resiliência, garantindo que as futuras gerações não apenas compreendessem a história de Lúcia, Sofia e Daniel, mas internalizassem seus princípios. A mansão, com suas paredes centenárias, era um local de peregrinação para aqueles que buscavam inspiração e um lembrete tangível do poder de uma única vida dedicada à verdade. Helena e Gabriel, já em seus anos finais, observavam com o orgulho a sociedade que haviam ajudado a moldar. Eles haviam passado o bastão para uma nova geração de líderes no Instituto, seus próprios descendentes e outros jovens talentos que compartilhavam a mesma visão. A história de Dona Lúcia era contada em todos os lares, em todas as escolas, não como um conto de fadas, mas como uma verdade fundamental sobre a natureza humana. Em uma tarde serena, Helena estava sentada no banco de pedra no jardim da mansão, o mesmo banco onde Sofia e Daniel haviam compartilhado tantos momentos. O sol poente lançava longas sombras, e a brisa suave sussurrava entre as árvores. Gabriel se juntou a ela, seus olhos cansados, mas cheios de uma paz profunda. Acredita, Gabriel, Helena disse, a voz quase um sussurro, que tudo isso, este mundo que construímos, nasceu de uma humilhação em uma festa? Gabriel sorriu, um sorriso que carregava a sabedoria de séculos de aprendizado. Acredito, Helena, porque a dignidade, a verdadeira dignidade, é como uma semente. Pode ser pisoteada, ignorada, mas ela sempre encontra um caminho para germinar. E quando floresce, sua beleza e sua força são capazes de transformar o deserto, mais árido, em um jardim. Ele apontou para a mansão agora banhada pela luz dourada do crepúsculo. Aquela mansão, Helena, não é apenas um prédio. É um eco eterno. O eco da voz de Lúcia que clamou por dignidade, o eco da coragem de Sofia que a defendeu, e o eco da redenção de Daniel que a abraçou. Um eco que ressoa através do tempo, lembrando a todos que a verdade é a única fundação sólida para a felicidade e a paz. Helena fechou os olhos, sentindo a brisa em seu rosto. O som das risadas das crianças que brincavam no gramado do instituto era a melodia de um futuro construído sobre a verdade. A história de Lúcia Medeiros não era mais apenas uma narrativa do passado. Era a melodia do presente, o hino do futuro. Um lembrete perene de que a essência humana, em sua mais pura forma,
é o maior de todos os legados. E assim, a narrativa se encerra não com um fim, mas com um eco que continuará a ressoar pela eternidade. O eco da essência humana ressoava por todo o cosmos, não apenas na Terra, mas em colônias espaciais e estações de pesquisa interplanetárias. A humanidade, agora uma civilização multiestelar, havia internalizado os princípios de dignidade e autenticidade. A tecnologia, antes um espelho distorcido das vaidades, tornara-se uma extensão da consciência coletiva, facilitando a empatia e a colaboração em escalas inimagináveis. A superficialidade era um conceito arcaico, estudado em museus digitais como um erro do passado. O Instituto Lúcia Medeiros, na Terra, era mais do que uma instituição. Era um santuário global, um centro de peregrinação para mentes curiosas e almas em busca de propósito. A antiga mansão dos Albuquerque, preservada em sua arquitetura original, era o coração pulsante desse legado. Seus jardins, agora exuberantes com flora de vários planetas, eram espaços de meditação e inspiração, onde a história de uma mulher humilde continuava a sussurrar lições de inestimável valor. No entanto, mesmo em uma utopia construída sobre a verdade, o desafio da complacência persistia. As novas gerações, que nunca conheceram a era da fachada e da desinformação, corriam o risco de ver a dignidade lúcia como um conceito abstrato, uma verdade inata, em vez de uma conquista árdua e contínua. Era preciso garantir que o eco não se tornasse apenas um murmúrio distante, mas uma voz clara e presente. Foi então que a 10ª geração de líderes do Instituto, descendentes diretos de Sofia e Daniel, concebeu o Festival da Essência. A cada década, em um dia específico, o planeta inteiro parava. Todas as telas, de dispositivos pessoais a projeções holográficas em cidades flutuantes, exibiam a história de Dona Lúcia, Sofia e Daniel em uma narrativa imersiva, interativa e sensorial. Não era apenas uma recontagem, mas uma experiência coletiva que permitia a cada indivíduo sentir a humilhação, a dor da mentira, a coragem da verdade e a alegria da redenção. O ponto culminante do festival era sempre transmitido ao vivo do auditório Lúcia Medeiros, na antiga mansão. Ali, um jovem representante de cada continente e de cada colônia espacial compartilhava uma história pessoal de como a dignidade lúcia havia impactado sua vida, superando um desafio ou inspirando uma inovação. Era um testemunho vivo de que a essência humana, quando nutrida pela verdade, era a força mais poderosa do universo. Em um desses festivais, uma jovem da colônia de Marte, com olhos brilhantes e uma voz cheia de convicção, subiu ao palco holográfico. Ela contou como, em meio à vastidão do espaço e à complexidade da engenharia planetária, a história de Dona Lúcia a inspirou a buscar soluções que priorizassem o bem-estar dos colonos acima de qualquer lucro ou eficiência. Minha vida, ela declarou, é um eco da dignidade de Lúcia. A cada tijolo que construímos em Marte, a cada respiração que damos sob um céu alienígena, lembramos que a verdadeira fundação de qualquer civilização é a essência do ser humano. Ao final do Festival da Essência, enquanto as projeções das estrelas dançavam sobre a antiga mansão, o diretor do Instituto, um descendente de Daniel com a mesma serenidade de seu ancestral, fez a declaração final. A história de Lúcia Medeiros não é apenas um conto do passado. É um mapa para o futuro. É o lembrete de que em qualquer era, em qualquer mundo, a verdade e a dignidade são as bússolas que nos guiam. Que o eco de sua essência continue a ressoar, guiando-nos para sempre. E assim, a narrativa de Lúcia, Sofia e Daniel não se encerrou. Ela se tornou um fluxo contínuo, uma corrente subterrânea que nutria a humanidade, garantindo que por mais que o tempo passasse e os mundos mudassem, a chama da dignidade jamais se apagaria. A mansão, o Instituto, o Festival da Essência, tudo era um testemunho vivo de que a verdadeira herança não está no que se acumula, mas no que se inspira, eternizando a essência humana em cada novo amanhecer. As eras se fundiram em um fluxo contínuo de progresso e consciência,
E o Instituto Lúcia Medeiros, agora um farol universal de sabedoria, irradiava seus princípios por todas as galáxias habitadas pela humanidade. A antiga mansão dos Albuquerque, no coração da Terra, não era apenas um museu ou um centro de estudos. Era um ponto de convergência, um santuário onde a essência da civilização era relembrada e reafirmada. A tecnologia, outrora uma fonte de distração e superficialidade, havia se tornado uma extensão da alma humana, amplificando a empatia e a conexão em uma escala cósmica. Contudo, mesmo na vastidão de um universo harmonizado, a memória da fragilidade humana persistia. A complacência era o único inimigo remanescente, a sombra que ameaçava diluir a intensidade da dignidade lúcia em um mar de verdades dadas como certas. Era crucial que as novas gerações, nascidas em um mundo de autenticidade inquestionável, nunca esquecessem o preço pago pela verdade. E assim, no milênio distante, o Festival da Essência alcançou seu ápice. Não era mais um evento anual, mas uma experiência imersiva e transdimensional, transmitida simultaneamente para cada ser senciente conectado à rede cósmica. O objetivo era simples: permitir que cada indivíduo, em qualquer ponto do universo, experimentasse a jornada de Dona Lúcia, Sofia e Daniel, sentindo a humilhação, a dor da mentira, a coragem da revelação e a glória da redenção. No ápice do festival, o Auditório Lúcia Medeiros, na mansão ancestral, foi palco de um evento sem precedentes. Não havia palestrantes humanos. Em vez disso, projeções holográficas perfeitas de Lúcia, Sofia e Daniel surgiram no centro do palco, recriadas com base em bilhões de dados históricos e emocionais. A inteligência artificial mais avançada do universo, imbuída da sabedoria, acumulada de séculos, deu voz às suas memórias mais íntimas. A projeção de Lúcia, com sua voz suave mas firme, narrou a humilhação na festa, a dor de ser invisível, mas a força inabalável de sua dignidade. As lágrimas virtuais escorriam por seu rosto enquanto ela dizia: "Eles podiam tirar minha fortuna, minha reputação, mas nunca minha verdade. Porque a dignidade não se compra, não se vende. Ela simplesmente é." Em seguida, a projeção de Sofia, com o brilho determinado nos olhos, descreveu a luta para desvendar os segredos, a dor da traição e a coragem de expor a verdade ao mundo. "A verdade é uma espada afiada", ela declarou, sua voz ressoando com poder. "Ela fere, mas também liberta, e a liberdade que ela traz é o maior tesouro." Por fim, a projeção de Daniel, com a voz embargada pela redenção, compartilhou o peso da mentira, a queda e a redescoberta de si mesmo através do perdão e do propósito. "Eu perdi tudo o que pensava ter", ele confessou, com uma vulnerabilidade tocante. "Mas ganhei algo muito maior, a mim mesmo, e a chance de construir um legado que não fosse de poder, mas de humanidade." À medida que as projeções se desvaneciam, a mansão inteira pulsava com uma energia etérea. Não havia aplausos, apenas um silêncio reverente, um reconhecimento coletivo da profundidade daquela jornada. Em cada mente conectada à rede cósmica, a essência da dignidade de Lúcia, a coragem de Sofia e a redenção de Daniel se gravavam, não como uma história, mas como um princípio fundamental da existência. No jardim da mansão, o banco de pedra, agora coberto por uma fina camada de musgo cósmico, parecia brilhar. Uma única flor, de uma espécie exótica de um planeta distante, desabrochava em um tom vibrante de azul. Era um lembrete silencioso de que, mesmo nas vastas extensões do universo, a semente da dignidade, plantada em um pequeno jardim na Terra, continuava a florescer, eterna e inabalável. O eco daquela humilhação inicial havia se transformado no hino universal da essência humana, ressoando por toda a eternidade. Fim da história. Que jornada incrível, não é mesmo, Léo? Desde a humilhação de Sofia naquela festa suntuosa, passando pela coragem de Dona Lúcia em revelar a verdade, até a redenção de Daniel e a construção de um legado que transcendeu o tempo e o espaço com o Instituto Lúcia Medeiros. Vimos como a dignidade, a verdade e o perdão podem reescrever destinos e inspirar gerações.
Se você se emocionou com essa saga de superação e transformação, não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo. Sua interação é muito importante para nós. Queremos saber o que você achou dessa história. Comente abaixo qual foi o momento que mais te marcou ou qual personagem te inspirou mais. E claro, compartilhe essa narrativa com amigos e familiares para que mais pessoas possam ser tocadas por essa mensagem poderosa. Para não perder nenhuma de nossas próximas histórias incríveis, inscreva-se no canal e ative o sininho. E se você está curioso para mergulhar em outras